Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. E o professor já está aqui com a gente. Professor José Roberto Mendonça de Barros, sempre de olho em algo que a gente deve prestar atenção: juros. Amanhã é dia da gente discutir juros, ou seja, amanhã Banco Central, Copom, tem novidade. E aí, o que a gente deve esperar, o que a gente deve temer, o que a gente deve orar? Qual é a tua leitura, professor? Boa tarde. Boa tarde. Rezar sempre tem, né? Com reunião do Copom. Boa tarde ao Felipe e à Débora também. Tarde. Amanhã, de fato, vai sair o resultado da talvez a reunião mais difícil do Copom nesses últimos tempos. Por quê? Porque a inflação vem subindo muito velozmente nos últimos meses. Nós mesmos, né, Eduardo, já falamos aqui mais de uma vez disso, puxado especialmente por preço de alimentos, né, e ela segue preocupando. E o Banco Central estava até, de certa forma, tranquilo no começo do ano, no final do ano passado, e agora meio que foi atropelado por a expectativa de uma inflação mais alta. Por exemplo, aquele boletim chamado Focus, que toda segunda-feira reúne as opiniões e as projeções de mais de uma centena de analistas, instituições e empresas, corrigiu muito fortemente a projeção de inflação para esse ano. Na semana anterior estava em 4,10, ontem estava em 4,72. E por que isso? Porque a inflação tem surpreendido desde o começo do ano para cima. Daí porque a atual taxa do Banco Central, que é de 2% e está ali há um bocado de tempo, seguramente será elevada. E a grande dúvida é em quanto. A maior parte das apostas, a nossa percepção também, é de que ele deverá elevar em 0,5%. Mas isso é o começo de uma progressiva elevação da taxa de juros, que está todo mundo projetando chegar no final do ano na faixa de 5,5%, que é bem mais alta que os atuais 2%. E a gente já sabe qual é o resultado disso, né? Maior pressão sobre os empréstimos, e isso vai sendo repassado aí para os créditos das pessoas físicas, das empresas. Não é uma coisa boa de jeito nenhum, mas se tornou totalmente inevitável por conta dessa alta persistente da inflação, Eduardo. Agora, o efeito disso sobre conta pública, qual é? Olha, também é algo que começa devagarzinho, mas aumenta o custo da rolagem da dívida pública, né? Ainda nós estamos com uma taxa de juros negativa, mas ela tende a aumentar. A mim preocupa mais o efeito sobre expectativas de crédito, né, Eduardo? É isso que, quer dizer, nós temos esse começo de ano, né, essa piora muito forte na pandemia. As vacinas estão relativamente escassas, a vacinação é lenta, e isso já está afetando a atividade econômica, porque muitos governadores, prefeitos, tem que apertar o distanciamento das pessoas e fechar operações de diversos tipos de empresas, o que já é ruim para o crescimento, é ruim para o emprego. Além disso, a alta da inflação, centrada na alta dos alimentos, naturalmente atrapalha o orçamento familiar de todo mundo, né? E agora, em cima disso, o início de um processo de elevação de juros realmente não aponta para um semestre tranquilo, ao contrário, né? Acho que nós teremos um semestre que vai continuar nervoso, vai continuar com a atividade sendo prejudicada, e não há muito como escapar disso agora, porque a melhora na inflação não está no horizonte não, Eduardo. Quando eu perguntei sobre conta pública, agora eu queria saber sobre emprego, porque falta de crédito é igual a falta de investimento. Nós estamos com 14 milhões de desempregados, como estão há muito tempo desempregados, os benefícios também associados por exemplo, auxílio-desemprego, eles começam a desaparecer, e o auxílio emergencial é muito pequenininho. Qual é o efeito disso do ponto de vista social? R$ 150 por 3, 4 meses,
e a gente tendo um aperto nas contas públicas, porque aumenta a dívida pública, menos dinheiro no orçamento, menos dinheiro para investimento. O que acontece com as pessoas que estão desempregadas? Essa é a essência da preocupação, né? As pessoas já estão aflitas com o risco da pandemia, né? Querem tomar vacina. A pesquisa mostra que mais de 80% dos brasileiros corretamente quer ser vacinado. O que está faltando é vacina para poder ir mais rápido, né? E a principal vítima da necessidade de promover o distanciamento social é o setor de serviços, como você bem sabe, que, aliás, é o setor que mais emprega e que mais acomoda os informais e os chamados invisíveis, de modo que bate diretamente nessa direção. É uma decepção para muita gente que a recuperação depois do ano difícil que foi o ano passado está sendo e, lamentavelmente, será muito mais lenta do que antes, né? E aí tem pouco que se possa dizer além do conselho de cautela, né? Porque virá mesmo uma situação mais preocupante e que vai exigir de todo mundo, antes de tudo, cautela, seja no comportamento das pessoas, evitando aglomeração, enfim, todas essas sugestões e regramentos para reduzir a transmissão do vírus, seja com relação às finanças pessoais, enfim, em geral, essa é o que resta dizer. Mas nós vamos ter mesmo que esperar. Eduardo, no mundo inteiro se percebeu isso há muito tempo, o Brasil é que tardou muito a perceber, né? A pandemia é que comanda a recuperação. Enquanto ela não estiver mais controlada, é muito difícil ir para a recuperação. É isso que a Ásia conseguiu fazer o ano passado, por isso que entrou esse ano crescendo. É isso que o mundo desenvolvido, Europa, Estados Unidos, estão correndo atrás e já se projeta que lá por junho, julho, tende a melhorar o distanciamento e aí pode voltar a crescer. Nós perdemos o pé, perdemos o passo nisso, muito por falta de envolvimento do governo federal nessa tumultuada gestão da pandemia. E agora não tem jeito, enquanto a gente não melhorar um pouco o controle sobre isso, a perspectiva econômica, né, de recuperação vai ficar limitada, né, e infelizmente tardou mais de um ano para o governo federal perceber um fato evidente, né, e com isso nós ficamos atrasados. Zé Roberto Mendonça de Barros, Pensa Brasil, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço a todos, boa semana. Um abraço.